Olá, seres humanos! Eu estou aqui para mais um Sobre o Natural. Meu nome é Alexandre Munhoz e eu estou aqui com vocês para falar sobre espiritualidade. Hoje sozinho não, estou com vocês. E já que Sakura não está presente porque esta é uma mulher que trabalha muito e estava cansadinha, ficou descansando, mas ela está bem ali atrás das câmeras. E a qualquer instante a gente pode ter uma intervenção por parte dela. Certo, Jaque? Certo. Então, como de costume, vamos começar hoje com uma boa leitura. A gente vai usar o Manual do Guerreiro da Luz, que é um livro do Paulo Coelho, não dele, mas é uma transcrição de um livro árabe, originalmente escrito por alguém que já não lembro mais quem é, mas que ele transcreveu para o português. E é um livro que já me ajudou muito em alguns momentos que não foram tão bons quanto este. E é um livro maravilhoso, incrível. Vou abrir o acaso, mesmo sabendo que o acaso não existe. E aí diz assim: o guerreiro da luz não cai na armadilha da palavra liberdade. Quando o seu povo está oprimido, a liberdade é um conceito claro. Nessas horas, usando a espada e o escudo, luta até perder o fôlego, ou então a própria vida. Diante da opressão, a liberdade é simples de entender, é o oposto da escravidão. Mas, às vezes, o guerreiro escuta os mais velhos dizendo: quando parar de trabalhar, ficarei livre. Então, depois de um ano ou mais, velhos reclamam: a vida é apenas tédio e rotina. Nesse caso, a liberdade é difícil de entender. Ela significa ausência de sentido. Um guerreiro da luz está sempre comprometido, é escravo do seu sonho e livre em seus passos. Hoje nós falaremos sobre um assunto que é um tabu para nós espiritualistas, que é a trava financeira, as travas da prosperidade, ou então como destravar a prosperidade. Por que eu digo que é um tabu para nós espiritualistas? Porque o cara às vezes está se lascando e ele não fala, não conta, não pede ajuda para ninguém. Por quê? Porque para muitas, digamos assim, vertentes do espiritualismo, tu estar bem financeiramente é algo ruim. Eu explico melhor. Tu tá bem financeiramente quer dizer que tu não tá abrindo mão da questão terrena. Para outras vertentes, de algumas pessoas dentro da espiritualidade até, se tu tá bem com Deus, tu tá bem financeiramente. Então, é uma coisa difícil. E tem aqueles ainda outros cultos que dizem assim, né? Que a gente deve abrir mão de tudo, que a gente deve simplesmente abrir mão das materialidades e viver numa vida mais espiritual. Aonde eu digo para você sinceramente, discordo, porque eu acho que todo extremo é perigoso. E a gente não deve viver nos extremos. A gente deve viver no equilíbrio. Porque aqueles normalmente que abrem mão de tudo na fase atual da Terra acabam se tornando às vezes um peso para a família, para os amigos ou para o governo, por que não dizer assim, né? E porque nós, estando vestidos esse corpo de matéria, precisamos, né, alimentar o corpo. E vocês já perceberam uma coisa, que até para alimentar a alma, tu precisa de grana.
porque não existe nada de graça, nada. Eu moro aqui perto de praças, né, onde muitas vezes a gente tem atividades artísticas até que são gratuitas. Porém, entretanto, eu vejo que as pessoas, para chegarem até a praça, às vezes de lugares distantes, têm que se deslocar e isso demanda um custo. Então até isso, até o que é gratuito tem seu preço. É ou não é verdade? Além do mais, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, abrigar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é muito frio. Hoje, por exemplo, de novo, tá muito frio. Eu tô assim, ó. Na verdade, deveria estar com mais roupas, mas como eu quero fingir que sou magro aqui pra vocês, eu tô com menos roupas do que deveria. Mas estou tomando meu café quente. Café é um dos meus vícios. Vou ter que parar, né? Porque senão vai chegar um momento em que eu vou estar lá do outro lado e vou estar querendo café. É complicado. Mas eu anotei algumas coisas aqui para não me perder. Uma coisa que acontece que em qualquer ramo da vida, desta vida material, as pessoas passam por dificuldades e normalmente essas dificuldades são muito solitárias. Por quê? Porque a gente vive num momento de redes sociais, de Instagram, Facebook, e todos os dias está surgindo algo novo, TikTok e tal. Vocês já notaram que todo mundo é muito feliz e muito bem sucedido? Tem um ditado aqui no sul, não sei como é que é aí pra vocês, que o cara come... Como é que é, meu amor? O cara come frango e arrota peru? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí, né? Que aquela coisa, as pessoas acabam vivendo de aparência, a pessoa está num momento terrível de sua vida e que não consegue simplesmente pedir ajuda. E às vezes pedir ajuda é necessário. E aí, né, dentro aqui das minhas anotações, eu anotei algumas causas que são frequentes do problema de escassez. Claro, a gente sabe, nós aqui principalmente, a gente vive num país de terceiro mundo. Não pelo acaso nascemos num país de terceiro mundo. Pensem que tem países como a França, que se tu é mendigo, ou a Alemanha, se tu é mendigo, os caras vêm, os caras te cadastram e tu vai receber uma ajuda do governo. Tu vai receber um lugar para morar. Tu não vai ficar na rua exposto. Nós, num país de terceiro mundo, a gente sabe que as coisas aqui não são fáceis. Não pelo acaso você nasceu nesse lugar aqui. E confesso para vocês, não entrando em política, inclusive uma das regras aqui, mesmo nos comentários, é que a gente não comente política, porque é um assunto que é muito delicado. E política é aquela coisa, cada um tem a sua, cada um tem a sua ideia. Mas aí tu pensa o seguinte: eu tenho 45 anos hoje. Para você que está me vendo no futuro, talvez hoje eu tenha mais do que 45. E desde que eu nasci, eu jamais tive um momento assim que eu ouvisse assim, ó, nossa, tá tudo bem, o dinheiro está sobrando, nossa, estamos vivendo todos num mar de rosas. Não existiu. Não existiu. E, enfim, mas a gente sabe que às vezes as coisas parecem que ficam trancadas. Às vezes parece que as coisas realmente não estão dando certo, que às vezes as coisas não... O universo parece que não está colaborando com a gente. Vocês já sentiram isso? Me fala aqui embaixo. Ah, importante. Não esqueça de nos seguir
de compartilhar esse vídeo com os amigos, se for legal, se for importante, para que a gente possa espalhar um pouco de luz por esse mundo que precisa tanto disso, certo? E por que acontece isso? Então eu anotei algumas coisas aqui. A gente tem problemas espirituais, que tem a ver com a nossa sintonia, com nossos vícios, com nossos problemas morais, né? E a gente tem problemas até físicos, às vezes, que nos atrapalham, né? Às vezes o cara tem um problema de sono. Eu sou um cara, por exemplo, que eu nunca dormi bem, desde que eu me conheço por gente. Eu nunca dormi bem, nem quando eu era criança eu dormi bem. Tem pessoa que tem déficit de atenção, e daí as mais um número sem fim de anomalias que o ser humano aqui na Terra, o ser humano encarnado, ele é vítima, né? E outro ponto, e esse é um ponto que é bem complicado e bem, vocês sabem do que eu estou falando, é o karma. A gente tem karmas. Não duvide. Não duvida. Todos nós temos nossos karmas. O que são karmas? São atos ruins, né? Coisas que a gente fez que não foram legais. Mas como é que tu faz então, né? Como é que funciona isso tudo, né? Quais são os sintomas? Como é que eu sei que a minha vida tá trancada? Que a minha prosperidade está trancada? Ô, Jaquezinha, meu amor, tu me diz mais ou menos o tempo que a gente tá? Eu tô sem relógio aqui. Eu tô cuidando. Quando der meia hora, tu me diz? Sim. E quais são os sintomas que tu tem? Pra te entender se tu tá ou não travado nesse momento da tua história como ser humano encarnado na Terra. Bom, eu anotei algumas coisas aqui, alguns pontos que a gente deve tomar cuidado, que a gente deve cuidar. Amigos. Há quanto tempo tu não fala com os amigos? Que tu não procura os amigos ou que os amigos não te procuram? Eu não estou falando dos coleguinhas, não estou falando, sabe? Estou falando dos amigos, aqueles amigos de verdade. E mais do que isso, há quanto tempo, presta atenção, há quanto tempo tu não faz novos amigos? Amigo de verdade. Pessoas que tu percebe que são boas, que são bons amigos, que são pessoas que acrescentam na tua vida. Outro ponto. Novidades. Há quanto tempo tu não tem novidades na tua vida? Sabe aquelas coisas que acontecem, às vezes até sem tu querer, que surgem na tua vida? As novidades. Sabe quando a gente encontra aquela tia de 500 anos, que faz tempo que tu não encontra, e ela te olha, a primeira coisa que te pergunta, e as novidades? E tu não tem nada para dizer. Ah, tia, não tem nada. Ruim, né? Esse é outro ponto. Tua vida não se transforma, né? Não tem novidade, não tem nada para contar. E a tua sorte. Outro ponto, a sorte. Mas a sorte num largo aspecto. Quanto tempo que tu não ganha nada? E quando eu falo de ganhar, pode ser aquela coisa assim, o teu amigo, olha, eu comprei uma camisa show de bola e eu quero te dar ela, tu aceita? Sabe essa coisa? Ou então que tu não ganha no bingo, que tu não ganha em rifa, que tu não ganha em nada. Vocês estão pensando aí, né? Eu estou falando e vocês estão pensando. Você sabe que eu estava anotando isso aqui e eu
estava me perguntando a respeito da minha prosperidade. Outro ponto. A gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Convites. Há quanto tempo tu não recebe um convite? Pô, Munhoz, vamos lá em casa jogar uma biliba? Pô, vamos dar uma volta na praia? Sabe? Um convite para um batizado, convite para qualquer coisa, para bater um papo. Há quanto tempo tu não recebe um convite? Sabe, aquele convite sincero? Vocês têm recebido muitos convites? Esse é outro ponto. Depois eu vou explicar um pouquinho cada um, o porquê. E aí, essa pergunta agora, cara, isso é uma pergunta muito difícil. E hoje eu estava me preparando para isso tudo e conversando com a Jaquezinha a respeito de tudo isso. E aí, eu estava me fazendo essa pergunta e faço para vocês essa pergunta agora. E é delicado, mas seja sincero. Seja assim, não minta. Não minta. Não precisa responder para nós. Responde para ti mesmo. Quando alguém faz sucesso, pode ser no mesmo ramo que tu atua, ou em outro ramo até. Quando alguém faz sucesso, tu fica incomodado com isso? Te dá um ciúminho? Te vem aquele sentimento assim, pô, eu sou uma pessoa boa, não faço mal pra ninguém e só me ferro, só me lasco. E o fulano lá e tal, pô, sabe? Esse sentimentozinho. Cuidado. Esse sentimento é muito ruim. Por quê? Porque tu tá travando a tua prosperidade. Porque o sentimento ideal seria qual? O sentimento de alegria. De alegria. Ou de pelo menos neutralidade pelo sucesso do outro. Saca isso? Complicado, né? Difícil. É difícil. Tá, mas e aí? Como é que eu resolvo isso, então? Como é que eu posso resolver? E vocês sabem que se vocês pegarem agora o Google, dá um Google aí e procura assim, destravar a prosperidade. Cara, vai ter nego prometendo tudo. Os caras vendem curso, livro, e aí tem um pensador que eu gosto muito, nosso pensador aqui, contemporâneo, que ele fica até bravo quando ele conta isso, é muito engraçado, que ele diz assim, pô, o cara vem um gringo lá da Europa, e aí o cara vem e ele lança as sete leis da prosperidade. E no outro ano ele vem e lança a 8ª lei da prosperidade. E ele fica bravo e diz assim, pô, isso é bom para otário. Às vezes, a gente está tão desesperado que a gente se agarra a qualquer coisa. A qualquer coisa, que se mandar tu plantar bananeira no meio da rua, tu planta. Tu faz porque tu tá desesperado, desespero. E aí é que tá, cuidado com o desespero. Cuidado com o desespero. Mas, isso aqui não é um canal de vendas, a gente não está vendendo nada, mas eu vou te dizer qual é o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade, por incrível que pareça, é a lei de causa e efeito. Lei de causa
e efeito. Vocês já pensaram nisso? A lei de causa e efeito. Pra gente que é espiritualista, a gente pensa assim, né? Poxa, tudo que eu fiz de mal vai voltar pra mim. E tá voltando. E aí, tu pode pensar ao contrário. Tu deve usar a lei de causa e efeito, ou seja, a cada causa eu vou ter um efeito a meu favor. Porque não é só o mal que volta, cara. Não é. O bem volta. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e essa sim eu quero que vocês respondam aqui embaixo. Me fala, alguma vez você já sentiu o retorno do bem que tu fez? E olha, importante, lembra ali dos 5 fatores que eu li para vocês que fazem a gente perceber se a gente está com a vida parada ou não? Aquilo ali nos mostra que prosperidade também não é só financeira, cara. Poxa, tu ser uma pessoa querida, tu ter amigos, isso não é prosperidade? Ter pessoas dispostas a te ajudar. Pô, às vezes, quem é que nunca teve um coração doído? Quem é que muitas vezes não passou por um problema, às vezes familiar, às vezes uma doença, ou às vezes um amor que não deu certo, e às vezes tu não precisa de alguém para desabafar, de alguém para te dar uma palavra? Não é todo mundo que tem, hein? Não é todo mundo que tem. Então, o que acontece? A lei do eterno retorno. Tudo que tu faz é retornado para ti. E até tem uma entidade que fala sempre uma coisa, eu acho que até um preto velho, acho que até o vovô Joaquim, se eu não me engano, que ele fala sempre uma coisa. Se eu estiver errado, me desculpem, se não for o vovô. Mas tem uma entidade que sempre diz que se a gente soubesse o bem que retorna quando tu faz o bem, a gente faria o bem por egoísmo. Se a gente soubesse o quanto é bom, melhor dizendo, fazer o bem, a gente faria o bem por egoísmo. Já pensou nisso? Já pensou nisso? E olha lá. Então, eu anotei aqui na questão da conexão, cara. Acho que a primeira coisa é que tu tem que estar conectado com o bem. Como é que tu faz para ficar conectado com o bem? Para ficar com a tua pilha de energia sempre no máximo? Tu tem que ter boas conexões. Conexões boas, espirituais, aqui na Terra. Uma das primeiras coisas que tu precisa ter para estar bem conectado é a gratidão. E aí já vou te dar uma ideia agora. Cara, pega uma folha de papel e faz uma lista de coisas que tu é grato na tua vida. Coisas que são do coração, coisas materiais, coisas que te fazem bem. Eu sou grato por ter a minha mãe. Eu sou grato por ter almoçado hoje.
sabe? A gratidão. A gratidão é o contrário da lamentação. Cara, em vez de tu te lamentar, meu Deus, hoje eu só tinha arroz e feijão para comer. Não, velho. Que bom que hoje eu tinha arroz e feijão para comer, para nutrir o meu corpo. Eu estou aqui na Terra e eu vou fazer o melhor desta minha encarnação. Obrigado, Senhor. Sabe? Esses dias um amigo meu escreveu, era aniversário dele, e ele escreveu lá no Facebook, ele estava comentando coisas sobre a vida dele. E aí ele escreveu uma coisa que me tocou muito, sabe? Que era o seguinte, ele disse que antes duvidava dos milagres. E hoje para ele tudo é milagre. Pense na profundidade disso. Tem que ser grato para te conseguir entender essa frase. Mas é um processo. Tem que ir se trabalhando. Como todo o processo que a gente passa de evolução, no começo a gente não se dá conta. Né? Aquela coisa, estragou o carro. No outro momento, a gente se dá conta que a gente não deveria ter reclamado, se lamentado. E vai chegar o dia que antes da gente se lamentar, a gente já vai, não posso fazer isso. E no momento posterior, a gente nem vai pensar em se lamentar. É um processo, é a autoeducação, é a educação dos sentimentos. Cara, não existe nada pior do que a gente ser comandado pelas emoções. A gente tem que educar as emoções da gente. Eu tenho uma história muito boa a esse respeito. Uma vez a gente estava, eu e meus amigos, meu amigo pegou o carro do tio dele emprestado. E fomos para a praia. E aí lá pelas tantas a gente parou um pouquinho. Quando a gente foi ligar o carro de novo, o carro não ligou de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Isso era lá nos anos 90. E o carro era um Escort XR3. Era um carro incrível na época. E aí, tentamos de todo jeito, o meu amigo, ele tinha um pavio muito curto, ele era muito esquentado, muito bravo. Daqui a pouco ele deu um chute na porta do carro, fez aquele amassão na porta. Ficou todo mundo quieto, ninguém quis falar nada, que dava medo, ele era grandão. E aí, daqui a pouco estava passando um senhor assim, o senhor olhou e pegou o cabo da bobina e fez assim, ó. Para quem não conhece carro, isso é algo muito simples. Ele simplesmente pegou o cabo da bobina e tinha escapado, colocou no lugar. E o carro funcionou. Só que agora tinha um prejuízo enorme na porta. Normalmente é isso. A gente não consegue ter a frieza, a sabedoria e a paciência para analisar as coisas. A gente deixa a emoção tomar conta. E isso tranca muito a tua prosperidade. Isso traz muita escassez. Pensa, tu fica o dia todo num pensamento, eu não tenho nada, nada dá certo, tá tudo ruim, é tudo uma porcaria, a minha vida é uma droga. Cara, se tu quer que alguma coisa mude na tua vida, se tu passar 90% do teu dia falando naquilo que é ruim e não falando
o que tu gostaria, se tu ficar o dia todo dizendo, tô desempregado, tô desempregado, tô desempregado, não seria melhor tu dizer, quero um emprego, preciso do emprego, se imaginando em um emprego, empregado, feliz? Vocês entenderam? Então a gratidão é muito importante. Segunda coisa, a conexão. Se conectar. Fazer boas conexões. Como é que eu faço isso? Cara, primeira coisa que faz tu sutilizar a tua energia, de ficar mais leve, a oração, cara. Orar. Cara, e esses dias eu falei aqui, meus amigos, eles ficaram, eles riram da minha cara. Cara, quando tem dias que a gente não acorda bem, cara, eu acordo orando e vou dormir orando. Eu oro pra tudo. Eu oro até quando eu vou no banheiro, cara. Então, sabe, eu tenho certeza que Jesus, que Deus, que os mentores não ficam chateados com isso. Orar. Sabe? Mas não aquela coisa decorada, é uma coisa do teu coração. Outra coisa que é importante, né, para o nosso convívio com as pessoas. Cara, faz um elogio sincero. Elogia as pessoas, cara. Elogio sincero, não vaselinagem, não aquela coisa falsa, porque ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Não existe nada pior que um bajulador. Mas o elogio sincero. Sabe, tu chegar para uma pessoa e tu conseguir ver as qualidades que ela tem. E sabe por que eu digo isso? Porque até mesmo aqui na internet, nesse mundo virtual que a gente vive hoje, cara, como é fácil criticar. Sabe, às vezes uma palavra que tu dá para uma pessoa, sincera, com carinho, verdadeira, pode mudar a vida daquela pessoa. Às vezes o cara está pronto para pular da ponte. E aí diz, pô, cara, como tu é importante, como tu é incrível. Tu chega com um profissional, sabe, que tu confia, que é bom, e diz, poxa, cara, eu admiro muito o teu trabalho. Cara, isso vai dar força para a pessoa. Isso vai ajudar a pessoa. Sabe, tu dizer para tua mãe, poxa mãe, obrigado por tu ser essa mãe maravilhosa que tu é. Sabe? Porque às vezes é tão fácil a gente criticar, a gente vê o pior de todo mundo. Café tá frio. Nunca tomem café frio. Outro dia a gente fala sobre isso. Tem um porquê espiritual nisso. Para fazer boas conexões, né? A gente tem que ser grato. A gente nunca deve se lamentar. A gente deve valorizar as pessoas à nossa volta, para que a gente possa ser valorizado também. E tudo isso tem a ver com aquelas coisas que a gente falou lá, com os 5 pontos que a gente tem que prestar atenção. Poxa, se tu é uma pessoa que tu não valoriza ninguém, é certo que tu não vai ser convidado para nada. É certo que tu não vai fazer novos amigos. Sabe? A pessoa que vive muito dentro de si e pensando só em si mesma, e a escassez, cuidado, porque a escassez leva ao egoísmo. Porque tu fica tão preocupado, tão desesperado, às vezes, com as situações da vida, que tu só pensa em ti, que não tem espaço para mais nada, que não te sobra espaço para fazer algo que é muito importante, que é queimar teus karmas, sendo bom. Mas a gente não vai falar ainda sobre isso. Isso é o mais importante de tudo e vai ser a última coisa que a gente vai falar.
certo? Para ficar bem na mente de vocês. Ter capricho em tudo que se faz. Ter profissionalismo em tudo que se faz. Eu quero que vocês entendam isso como cuidado. Ter cuidado em tudo que se faz. Eu tenho em casa alguém que faz isso o tempo todo. Eu digo pra Jaque o tempo todo: tudo o que tu faz com esmero e com perfeição. Porque ela é assim, é dela, é da evolução dela. Se tu pedir pra Jaque o seguinte: ô Jaque, faz, dá uma polida aqui nesse microfone. Cara, ela vai deixar esse microfone zero bala. Vai ficar melhor do que novo. Às vezes ela vai fazer, vou fazer um almocinho rápido. Quando menos espero, surge um banquete do nada. Ela tem esse dom. Ela tem o dom da multiplicação. E a verdade é que o esmero, o cuidado, faz multiplicar. Faz multiplicar. Tu tratar as coisas com carinho, não só as coisas, mas também as pessoas, fazer tudo da melhor forma, isso traz muita positividade para a vida da gente. Pensem quando tu vai, por exemplo, procurar um profissional, quando tu vai ser atendido numa farmácia, num mercado, num local público, e a pessoa atendente te trata bem, te trata com carinho. Tu não sai dali despejando energia boa na pessoa? E quando a pessoa não faz isso, não é o contrário, a gente não sai bravo às vezes. A gente não se sente agredido. Então, a gente tem cuidado com todas as coisas, sabe? Isso para a gente conseguir ser assim, a gente precisa ter disciplina, sabe? Poxa, eu não dormi bem à noite, mas amanhã tem que acordar cedo. Azar, eu vou acordar cedo. A gente tem que ter regras, a gente tem que colocar regras na vida da gente. A gente precisa colocar essas regras. Sabe, o teu mentor, os nossos mentores, eles não podem fazer tudo por nós. Tem coisas que a gente precisa fazer. Pensem assim, imagina se na tua profissão tu é desleixado, se tu não faz as coisas do jeito certo. Isso não é esperteza. Se tu engana as pessoas, chega um ponto que o cara cai do cavalo. O teu mentor não pode fazer nada. E o detalhe é que depois que tu cai, fica muito difícil tu voltar. É muito difícil. Porque já se criou aquela energia. Mas tem como. Tem como. A gente precisa ter autocontrole. A gente precisa ter conhecimento. Buscar o conhecimento. Fazer isso que a gente está fazendo agora. Buscar o conhecimento. Entender as situações da vida. Quanto tempo? Fechou. 40 minutos. 40 minutos? Temos um tempinho ainda. Quando der 55 minutos, tu me avisa? Então, como queimar o karma? Porque a maior parte dos problemas que temos acabam sendo por condutas erradas que tivemos nesta vida ou em vidas passadas. O karma. Bom, mas então quer dizer que se eu estou tendo um karma, eu vou ter esse karma para sempre? Não, vai passar. E a gente pode queimar muitos karmas.
Como é que se faz isso? É encomendando um trabalho? É pagando uma penitência? É subindo escada de joelho? É se chicoteando? Como é que faz isso? Vocês querem saber exatamente como? E esse, eu vou dizer uma coisa para vocês, é o maior segredo do sucesso. E nisso engloba tudo que a gente falou até agora. Simples assim. A queima de karma tem a ver só com uma coisa: com fazer o bem. Mas quando eu digo fazer o bem, é fazer o bem o tempo todo. Pensar, vibrar no bem. Como é que é vibrar no bem? Vibrar no bem é tu, quando quebra um copo dentro da tua casa, tu não colocar direto no lixo, porque tu te preocupa, porque alguém lá, o rapaz, o gari que vai recolher o lixo, ou alguém até lá, no lixão, um trabalhador que está lá, pode se cortar com aquele copo. Fazer o bem não é fazer o bem só para aquelas pessoas que a gente ama. Claro, tem mérito nisso? Tem, claro que tem. Tu fazer um bem para tua mãe, para teu pai, porque tem pessoas que nem isso fazem. É ou não é? Mas isso eu digo para ti, que é uma obrigação. É uma obrigação. Porque imaginem todo o esforço que foi feito para que tu chegasse até aqui e pudesse ver esse vídeo. Quantas pessoas fizeram força para que hoje tu esteja aqui, vendo esse vídeo? Não só teus pais, mas teus avós, teu bisavô. Imagina quantas pessoas. Se for pensar na árvore genealógica, quantas pessoas não morreram para que hoje nós estejamos aqui? Então tu fazer o bem para o teu pai, para tua mãe, isso é obrigação. Até para o teu irmão, para tua tia, isso é obrigação. Deveria ser algo natural. Mas quando eu falo fazer o bem, é ter um pensamento voltado ao bem, sabe? É saber que cada vez que tu ganhou o troco a mais, tu devolver porque tu sabe que do bolso de alguém aquilo ali vai sair. Entende? A gente precisa fazer o bem. E fazer o bem não é dar esmola. O dinheiro que tu dá ajuda. Mas às vezes, claro que é importante tu matar a fome de alguém. Mas às vezes tu deu porque aquilo ali não faz diferença nenhuma para ti. Você sabia que uma palavra às vezes pode ter um poder muito mais transformador do que um valor monetário? É importante que a gente vibre o bem. Lembra que eu falei lá no começo da lei de... Quem lembra? A lei de causa e efeito? Pense que não é só o mal que volta, o bem também volta. Ah, Munhoz, mas eu faço bem e as pessoas elas não agradecem. Eu fiz o bem outro dia, a pessoa ainda me xingou. É comum, né? É muito comum. Às vezes tu vai ajudar um amigo, tu vai dar um conselho e perde o amigo. Não é verdade? Não é comum isso? Eu trabalhei muito tempo em casa espírita, na parte de arrecadação de alimentos. E era comum tu entregar uma cesta básica às vezes para famílias muito pobres que não tinham condições nenhuma, e as pessoas olharem e dizer assim: mas eu não gosto desse feijão. Mas esse não é o óleo que eu gosto. Acontecia.
tem pessoas que mesmo sob dificuldade continuam achando que são o alecrim dourado, como uma amiga minha gosta de falar. E às vezes a gente se acha o alecrim dourado também. É ou não é verdade? Então, tem que fazer o bem, sem olhar a quem. Tu sabe que, mesmo que a pessoa não lembre de ti, que a pessoa não agradeça, que a pessoa não faça uma oração para ti, mas Deus, Jesus, os mentores, o universo, não importa como tu chame, os orixás, não importa como tu chame, vai ser grato a ti? Porque tudo que tu faz está sendo visto o tempo todo pelo universo. Tem um caso na minha família. A minha mãe tinha um obsessor que vivia com ela há muito tempo já. E um dia bateu um mendigo na porta da casa dela e ela fez um prato de comida para ele, mas fez com esmero, com carinho, sabe? Colocou tudo ali direitinho. Ela não deu numa bandeja, numa embalagem plástica, ela pegou um prato, o mesmo prato que nós usávamos, que a gente se alimentava, pegou talheres de verdade, né? E convidou esse senhor para entrar e sentar ali na área, lógico, não convidou para entrar dentro de casa, mas convidou para sentar num lugar, né, um pouco mais confortável para que pudesse comer. E ela deu esse alimento para ele. Ele se alimentou, foi embora e tal. Seguiu a vida. Anos depois, acho que isso aí uns 40 anos depois, talvez, acho que um pouco menos, uns 30 anos depois, um mentor chegou para ela e disse: a senhora lembra aquela vez que a senhora fez isso, isso, isso? Ah, lembro. Pois é, naquele momento a senhora queimou um karma. Porque aquele mendigo que estava lá, ele era alguém importante para o espírito que era um obsessor da minha mãe. Naquele instante um karma se desfez. Além disso, quando a gente faz o bem para alguém, os mentores daquela pessoa vão interceder por ti. Os mentores daquela pessoa vão ficar agradecidos. Vocês sabem que todo mundo é amado por alguém, né? Vocês sabiam disso? Vocês já não viram no dia quando tem aquelas rebeliões dos presídios? Eu acho engraçado aqui, mas não é engraçado. Tu vê assim, ó, na frente do presídio as mães, todas as mães, os piores criminosos muitas vezes estão lá. E as mães estão ali: ai, o meu filhinho, chorando, pedindo por eles. Então todo mundo é amado por alguém. Todo mundo. Inclusive, se tu pensa que ninguém te ama no mundo, é mentira. É mentira. A gente sempre é amado por alguém. Deste lado da vida ou do outro. E às vezes temos pessoas que gostam da gente e a gente nem sabe. E a gente falava antes de gratidão. Existe poder maior do que da gratidão? Pense, se tivermos pessoas gratas a nós por alguma coisa, por algum bem que a gente fez. Sim, pensem na energia que chega até nós. Eu sei que tem muito médium assistindo esse vídeo agora. O médium, por exemplo. O médium é alguém que nasce com a mediunidade, não pelo acaso. A mediunidade, ela é uma grande ferramenta para te queimar karmas. Pensa o cara que trabalha doando energia, por exemplo, numa sessão mediúnica, numa sessão espírita,
numa sessão de umbanda, ou aonde quer que seja, numa sessão da Fraternidade Branca, não sei como é que se chama o nome, ou até mesmo naqueles quem trabalha de forma universalista, né? Pensa que você que é médium, você atendeu numa noite 10 pessoas, num dia 10 pessoas. Mesmo que a pessoa não lembre jamais o que tu fez, ou não sinta, mas os mentores dela sabem que tu fez. Se tu fez de coração, com todo o teu amor, com todo o teu carinho, sabe? Sem querer nada em troca. Claro, o bem é sempre bem, mas se tu fizer ele de forma desinteressada, é melhor. O que não vale é tu fazer o bem e sair falando. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Né? A gente não deve transformar o bem num negócio. Nem materialmente, nem espiritualmente. Tem pessoa que diz assim, tenta enganar Jesus, tenta enganar Deus, tenta enganar os mentores, né? A pessoa diz assim, ó, ah, Deus, se tu me der tal coisa, eu vou ajudar tantas pessoas. Cara, quem quer fazer o bem não vai. É muita ingenuidade tu achar que tu tá manipulando o Senhor do Universo. Tu achar que tu tá manipulando os mentores. É ingenuidade. Faça o bem. Faça o bem sem tentar negociar, sabe? E aí tu vai ter o retorno. Retorno verdadeiro. E no caso do médium, né, que a gente falava, o médium vem com essa faculdade para que possa se melhorar. Tem médium que começa o trabalho e desiste, ah, é muito trabalho, poxa, eu não vou mais poder encher a cara, não vou mais poder usar minha droguinha que eu usava antes. Cara, isso tranca a tua prosperidade mesmo, de verdade. Então, o segredo real para destrancar a prosperidade é fazer o bem. É fazer o bem. Sabe? E não vou mentir para vocês, às vezes demora um pouco. Por quê? O sujeito lá tem 40 anos e passou 40 anos vivendo só em torno do umbigo dele. Sabe, sem se importar com os outros, às vezes nem com pai e mãe, às vezes nem com o irmão. E aí a coisa vai trancando. Aí o cara diz assim, não, a partir de hoje eu vou ser melhor. Vou fazer tudo o que o Munhoz disse lá. Aí ele acha que amanhã, semana que vem, a coisa já vai mudar. Na verdade até muda, porque no momento que tu começar a fazer esforço para ser melhor, tu já vai começar a fazer novas conexões. Tu vai ter amigos melhores, tu vai ter conexões com espíritos melhores, com espíritos mais evoluídos. Aquelas obsessões, aqueles obsessores, aquelas alma penada, aqueles encostos que tem do teu lado, provavelmente vão sair também. Tu já vai ter um ganho de energia boa, de prosperidade na tua vida. Mas a coisa para começar a andar de verdade demora um pouco. Pensa, tu passou muito tempo dentro de ti, vivendo uma vida muito egoísta, preocupado só contigo mesmo. Demora um pouco para destravar. Mas desde o primeiro momento, as coisas já vão começar a andar diferente. Quando a gente faz o bem, a gente sente um prazer enorme. Quando a gente faz o bem, a gente não se sente mais sozinho. Sabe aquela coisa de sentir energia? Para quem tiver sensibilidade, vai sentir a energia, os bons pensamentos que as pessoas vão te mandar. A Jaquezinha está me fazendo sinal ali. E eu peço a vocês então
que possamos fazer o bem sem olhar a quem, que possamos ter um bom pensamento, que possamos orar não só por nós, mas por todo o mundo, por todos os países, não só pelo Brasil, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelo nosso planeta, e tentar ser melhor todos os dias. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, vou tentar responder todo mundo de um jeito ou de outro. E peço que vocês compartilhem, que vocês nos ajudem a levar a palavra de amor, de fraternidade, para o mais longe possível que a gente puder, para que todos nós juntos possamos iluminar um pouquinho mais esse mundo. Isso é fazer o bem também. Obrigado e até a próxima.